todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago um simulado com 10 questões de legislações e conhecimentos pedagógicos para o processo seletivo simplificado para professores da Prefeitura de Francisco Morato. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. São questões recentes da Banca Instituto Mais, vai ficar aqui na descrição do vídeo o material que será apresentado. Vamos lá para o simulado? Questão de número 1. O direito à liberdade, uma das garantias constitucionais, está presente também no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 16. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta um dos aspectos que está contido nesse direito. Qual seria esse direito de acordo com o artigo 16 lá do ECA? Seria a alternativa A, conferir a equidade a todos que dela necessitem. Seria a alternativa B, buscar refúgio, auxílio e orientação. Seria a alternativa C, participar de forma irrestrita da vida política do país. Será que a criança e o adolescente participa da vida política? Acho que não, a não ser acima de 16 anos que pode votar, por exemplo. Ou seria a alternativa D, não ser discriminado pela orientação sexual. A resposta correta da questão de número 1 é a letra B de bola, buscar refúgio, auxílio e orientação. O artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, assegura que a criança e o adolescente têm o direito de buscar refúgio, auxílio e orientação quando se sentirem ameaçados ou em situação de risco. Esse direito é uma extensão da garantia da liberdade, especialmente no contexto da proteção à infância e à adolescência, permitindo que eles possam contar com ajuda em situações adversas. Por isso que existem os conselhos tutelares. No conselho tutelar, a criança pode buscar refúgio, auxílio e orientação, inclusive. As outras alternativas estão incorretas porque a A, conferir a equidade, é um princípio geral, mas não está disposto no artigo 16, que fala sobre os direitos da criança. A C está errada porque participar da vida política, como eu havia comentado, é a partir dos adolescentes de 16 anos que podem votar e de maneira facultativa participar das eleições. E a D está errada porque o direito à não discriminação pela orientação sexual é assegurada pelo ECA, mas de forma mais abrangente e não está específico lá no artigo 16. Então, a Banca Instituto Mais, ela cobra a letra da lei. Então, é exatamente a alternativa que está disposta lá no artigo. E por isso que a alternativa B está correta, porque ela é a letra da lei do artigo 16. Então, é importante fazer a leitura da legislação para responder as questões aqui da Banca Instituto Mais. Portanto, a resposta correta da questão de número 1 é a letra B de bola. Questão de número 2. Ao abordar a educação especial tendo como referencial a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, é correto afirmar que ela tem como um dos seus objetivos assegurar o A. Seria a alternativa A, direito das pessoas com deficiência de solicitarem, por meio dos responsáveis, tutores, familiares, a dispensa do ensino regular? Seria a alternativa B, eliminação progressiva do atendimento especializado, que só visa a exclusão? Seria a alternativa C, transversalidade da modalidade de educação especial, desde a educação infantil até a educação superior? Ou seria a alternativa D, acesso ao ensino regular a todos os indivíduos que tenham condições de acessá-la e nela permanecer? A resposta correta da questão de número 2 é a letra
C de casa, transversalidade da modalidade de educação especial, desde a educação infantil até a educação superior. A educação especial é a única modalidade que atende todas as etapas da educação básica, como também o ensino superior. Um exemplo, a EJA, não tem EJA da educação infantil, mas educação especial é obrigatório na educação infantil já o atendimento. A alternativa C está correta porque a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, busca garantir a transversalidade da educação especial em todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. Isso significa que a educação especial deve ser integrada ao ensino regular, com apoio e adaptações necessárias, não dar propostas diferentes, mas adaptar o currículo de acordo com as necessidades daquele estudante, para garantir a inclusão dos alunos com deficiência em todas as etapas da educação. Por que as outras alternativas estão erradas? O direito da pessoa com deficiência de solicitar. Pode até ocorrer essa solicitação de encurtar a formação do ensino, porém só em casos muito extremos, dependendo da sua deficiência. A B, eliminação do atendimento especializado. Não é isso que queremos. Pelo contrário, e sim um trabalho em equipe entre o atendimento especializado e a educação regular. E a D está errada porque o acesso para todos, independente das condições e da sua deficiência, o acesso tem que ser garantido a todos. Portanto, a resposta correta da questão de número 2 é a letra C de casa. Questão de número 3. O dever do Estado com a educação definido pela Constituição Federal será efetivada mediante a garantia de quase todo concurso, não importa a banca, sempre cobram os princípios lá da Constituição quando a gente pensa em educação. Então, a garantia da educação mediante seria o quê? Seria a alternativa A, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um? Seria a alternativa B, progressiva universalização do ensino superior? Seria a alternativa C, educação infantil em creche e pré-escola, as crianças até 6 anos de idade? Não! Antigamente, educação infantil era até 6 anos de idade, agora são até os 5 anos. Ou seria a alternativa D, adoção de voucher pelos estados e municípios para atender a demanda da educação básica não suprida pelo ensino público? Também não. A resposta correta da questão de número 3 é a letra A de amor. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. A Constituição Federal de 1988, no artigo 208, estabelece que o dever do Estado com a educação será efetivo mediante a garantia de acesso ao ensino fundamental, que é a prioridade, e médio, posteriormente, bem como o ensino superior. A frase da alternativa A faz referência ao acesso aos níveis mais elevados de ensino, que pode ser superior sim, ou artística, de pesquisa, não necessariamente o ensino superior, faculdade, universidade. E deve ser garantido segundo a capacidade do indivíduo, ou seja, levando em conta as condições para que tenha acesso, seja por mérito, inclusão social, ou outras formas de apoio, como o ProUni, por exemplo. As outras alternativas apresentam pontos que não estão diretamente definidos na Constituição. Por exemplo, a alternativa B está errada. A progressiva universalização do ensino superior é uma meta, mas não é uma obrigação do Estado. C. A educação infantil, como eu havia explicado, é até 5 anos e não mais 6. Quando a Constituição de 1988 foi publicada, era 6 anos, mas na virada dos anos 2000 diminuiu para 5 anos a educação infantil. E a D está errada porque o uso de vouchers não é previsto pela Constituição como forma de garantia à educação pública e gratuita. Portanto, a resposta correta da questão de número 3 é a letra A de amor. Questão de número 4.
A lacuna do Estado é uma das dimensões que se articula com a educação em direitos humanos no sentido da formação integral dos sujeitos de direito. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Seria a alternativa A, sororidade, B, fraternidade, C, liberdade ou D, laicidade? Pensando nos direitos humanos e na formação integral do sujeito, a resposta correta da questão de número 4 é a letra D de dado, laicidade. O Estado é laico, não pode ter intervenção ou uma preferência de religião dentro da escola. A laicidade do Estado refere-se à separação entre o Estado e as religiões, o que significa que o Estado deve garantir a neutralidade religiosa nas políticas públicas, incluindo a educação. Essa laicidade está intimamente relacionada à educação em direitos humanos, pois assegura que todos os indivíduos, independentemente de suas crenças religiosas, têm o direito à educação sem discriminação ou imposição religiosa, promovendo a formação integral e plural dos sujeitos de direito. Por que as outras alternativas estão erradas? A sororidade refere-se à solidariedade e apoio mútuo entre mulheres, especialmente em contextos de luta por igualdade de gênero. Embora seja um conceito importante pela luta feminista, não se aplica diretamente lá na educação em direitos humanos. B. Fraternidade. Embora seja um valor importante associado à ideia de sororidade e união entre os indivíduos, a fraternidade é mais associada a princípio de convivência social e não está especificamente ligado à questão dos direitos humanos na educação. E a liberdade está errada porque é um valor central nos direitos humanos e na educação. Mas nesse contexto, a laicidade é mais adequada para garantir a neutralidade religiosa e a formação de uma educação inclusiva para todos, independentemente de sua crença, e todas as crenças deverão ser respeitadas dentro da escola. Portanto, a resposta correta da questão de número 4 é a letra D de dado. Questão de número 5. Segundo a LDB, para os alunos com menor rendimento escolar, os docentes devem, seria a alternativa A, estabelecer estratégias de recuperação, seria a alternativa B, solicitar à direção escolar o remanejamento para a sala ano-classe em que os alunos estejam mais próximos em relação ao nível de ensino-aprendizagem, seria a alternativa C, encaminhar para recuperação paralela, ou seria a alternativa D, enviar atividades extras para casa dentro do nível de atendimento de cada aluno? Será? A resposta correta da questão de número 5 é a letra A de amor, estabelecer estratégias de recuperação. Isso é um dever, uma atribuição do docente. De acordo com a LDB, os docentes têm a responsabilidade de estabelecer estratégias de recuperação para os alunos com menor rendimento escolar, a fim de garantir que todos tenham a oportunidade de alcançar os objetivos de aprendizagem estabelecidos. O artigo 24 da LDB afirma que o ensino deve ser adequado às necessidades de cada aluno. E a recuperação paralela ou outras estratégias de recuperação são importantes para que os alunos possam superar as dificuldades e progredir no aprendizado. Até porque não temos a questão da repetência. Por isso, precisa fazer essa recuperação dentro do ano que o aluno está. E por que as outras alternativas estão erradas? A B, por exemplo, o remanejamento de alunos para outra sala ao ano, com base apenas no regimento escolar, não é uma prática prevista na LDB. A ideia é que os alunos, mesmo com dificuldades, sejam apoiados para melhorar seu desempenho dentro do ambiente escolar que estão inseridos, dentro do ano, inclusive. A C está errada. A recuperação paralela não é uma exigência específica da LDB.
embora possa ser uma prática adotada pelas escolas, mas não é a única solução ou a mais recomendada, pois a recuperação deve ser parte de um processo contínuo de ensino-aprendizagem. Portanto, dentro do período e dentro ali com os professores que ele estuda. A D está errada porque enviar atividades extras pode ser uma estratégia, mas a prioridade é a recuperação contínua dentro do período e personalizada de acordo com as necessidades do estudante. Portanto, a resposta correta da questão de número 5 é a letra A de amor. Questão de número 6. A partir daqui, serão questões de autores da parte comum pedagógica que servirão para todos os cargos de professores desse processo seletivo de Francisco Morato. Inclusive, todas as questões foram das últimas provas de Santana de Parnaíba que ocorreu nesse ano de 2024. Então, vamos lá. Questão de número 6. Sobre o conceito de dialogicidade proposto por Paulo Freire, assinale a alternativa correta. Seria a alternativa A, movimento que se baseia na má-intuência socrática, onde o docente indaga os alunos de modo a que esses se descubram ignorantes sobre determinado conhecimento? Seria a alternativa B, método pelo qual se estimula a curiosidade do aluno de modo a domesticá-la nesse modus operandi para que se consiga chegar até o conhecimento cabal de um determinado objeto de estudo? Olha, tá vendo? Não é difícil as questões da Banca Instituto Mais. São questões simples, diretas e também já elimina alternativas que têm palavras absurdas, como a alternativa B. C. Se dar por meio da troca reflexiva entre o docente e os alunos, de maneira que esses assumem-se como epistemologicamente curiosos. Ou seria a alternativa D, é o momento em que o docente expõe seu ponto de vista sobre determinado assunto. A educação que Paulo Freire defendia é uma educação dialógica. Portanto, uma troca professor e aluno. A D só fala do professor, então a D não é, também poderia eliminar. A resposta correta da questão de número 6 é a letra C de casa, se dá por meio da troca reflexiva entre o docente e os alunos, de maneira que esses assumem-se como epistemologicamente curiosos. O conceito de dialogicidade proposto por Paulo Freire refere-se a um processo de troca e reflexão entre o docente e os alunos, no qual ambos se tornam sujeitos ativos na construção do conhecimento. Essa abordagem visa a democratização do saber, onde o conhecimento não é imposto de cima para baixo, mas construído coletivamente através de diálogo, respeitando a curiosidade e a capacidade de aprender de cada aluno. Freire acreditava que o diálogo entre os alunos se tornam epistemologicamente curiosos. Portanto, eles têm a curiosidade pelo conhecimento, ou seja, são incentivados a questionar, refletir, buscar o conhecimento de forma crítica. Portanto, a resposta correta da questão de número 6 é a letra C de casa. Questão de número 7. Assinar a alternativa que traz de forma correta a definição de Perrenot sobre o que seria um professor profissional. Seria a alternativa A, alguém que apresenta pleno domínio sobre a técnica referente à disciplina que ministra. Seria apenas isso? É importante, mas não é só isso. Seria a alternativa B, sujeito que, devido ao valor atribuído à sua figura, politicamente, socialmente e economicamente, consegue atuar somente e amplamente no campo da educação, bem que eu queria, sem a necessidade de se aventurar por outros ramos da economia para conseguir sobreviver e nem precisar acumular 2 cargos. Lógico que a B não é, né? Seria o ideal, mas infelizmente não é isso. Seria a alternativa C,
um profissional da articulação do processo ensino-aprendizagem em uma determinada situação que promove a interação das significações partilhadas. Lembram lá da questão 6 do Paulo Freire? Tá bonita essa alternativa C. Ou seria a alternativa D. Qualquer pessoa, dadas as condições do mundo atual, que consiga se formar em nível superior, agregando ao seu curso uma licenciatura e posteriormente alcance um curso lato sensu ou cito sensu. Então, o professor precisa necessariamente ter pós-mestrado? Seria o ideal, mas não é obrigatório. Portanto, a alternativa correta da questão de número 7 é a letra C de casa, um profissional da articulação do processo ensino-aprendizagem em uma determinada situação que promove a interação das significações partilhadas. A definição de professor profissional, segundo Philippe Perrenot, um importante teórico da educação, está centrada na ideia de que o professor é um profissional da articulação do processo de ensino-aprendizagem, sendo capaz de promover a interação entre as diversas significações compartilhadas durante a aula, ou seja, o professor deve ser capaz de mobilizar conhecimentos e práticas para facilitar a aprendizagem dos alunos, considerando o contexto, as relações de ensino e as necessidades de cada situação pedagógica. Mais uma vez, uma aprendizagem que defenda os direitos do estudante e também as suas necessidades e que ele seja um sujeito participativo e não apenas o professor sendo o detentor de conhecimento. Uma educação que tenha diálogo. Portanto, a resposta correta da questão de número 7 é a letra C de casa. Questão de número 8. A autonomia e a indisciplina são dois eixos que se distanciam conforme a construção social dos sujeitos dentro da escola vai perfazendo-se. No livro Indisciplina na Escola, observa-se que a autonomia se coadunaria a, seria a alternativa A, heteronomania, que por meio da coação impositiva instauraria os fundamentos necessários para a real autonomia do sujeito. Seria a alternativa B, licenciosidade, cujo princípio estaria ligado à ideia do aprender a ser. Seria a alternativa C, cooperação com fins de se chegar ao imperativo categórico. Ou seria a alternativa D, liberdade de se deixar fazer o que se queira até que se processe a autorregulação. A resposta correta da questão de número 8 é a letra C de casa, cooperação com os fins de se chegar ao imperativo categórico. A ideia central é que a autonomia não deve ser vista como um conceito individualista, mas como algo que se constrói coletivamente através da cooperação entre os membros da comunidade escolar, tanto alunos e educadores, para alcançar objetivos comuns. Essa cooperação está relacionada ao processo ético de busca pelo imperativo categórico, Descartes, que se refere a um princípio moral universal, algo que deve ser seguido independentemente das circunstâncias. No contexto da escola e da autonomia, a cooperação é vista como uma estratégia pedagógica para que os alunos se sintam parte de um coletivo, respeitem normas e compreendam a importância da convivência em sociedade. Isso está alinhado com a ideia de autodisciplina e responsabilidade pela construção do próprio comportamento, que é um dos pilares da educação em direitos humanos e autonomia. Então, uma estratégia para a indisciplina é chegar junto, dar responsabilidade, dar um sentido de pertencimento àquele estudante. As outras alternativas estão erradas porque heteromania é uma imposição de regras externas, o que está em contraste com a ideia de autonomia, que envolve a autorregulação. A autonomia é construída de forma que o sujeito internalize as normas e não as receba de forma coativa ou com medo. A gente quer o respeito e não o medo dos estudantes.
A B está errada porque a licenciosidade implica em agir sem restrições, o que contraria a ideia de autonomia responsável, que envolve não apenas liberdade, mas também a capacidade de autodisciplina. E a D está errada, que a liberdade se deixar fazer o que se queira até a autorregularização sugere uma visão de liberdade restrita, o que não é coerente com a autonomia como um processo ético e responsável. A autonomia envolve mais do que apenas liberdade. Ela implica em escolhas conscientes e responsáveis. Então, autonomia não é bagunça. Portanto, a resposta correta da questão de número 8 é a letra C de casa. Questão de número 9. A avaliação, segundo Hoffman, deve ser estudada sobre o viés do ou da. Seria a alternativa A, discussão entre a teoria de avaliação e a prática docente, sempre em relação à construção do conhecimento dos alunos. Seria a alternativa B, elaboração de testes com níveis de dificuldade diversos. Seria a alternativa C, tratamento estatístico gerados por notas e conceitos. Seria apenas isso, avaliação, notas e conceitos? Ou seria a alternativa D, criação de perguntas abertas em que os alunos possam se expressar livremente? A resposta correta da questão de número 9, segundo Jussara Hoffman, é a letra A de amor, discussão entre a teoria de avaliação e a prática docente, sempre em relação à construção do conhecimento dos alunos. De acordo com Hoffman, a avaliação deve ser entendida de forma ampla, levando em conta o diálogo entre teoria de avaliação e a prática pedagógica. A avaliação não deve ser vista apenas como uma ferramenta para medir o conhecimento dos alunos, mas como um processo contínuo que envolve a construção do conhecimento, considerando o contexto de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. Essa abordagem permite que o professor reflita sobre suas práticas pedagógicas e, ao mesmo tempo, ajusta suas metodologias para atender às necessidades de seus alunos. Portanto, a avaliação é um diagnóstico daquilo que o estudante precisa, dentro ali das suas necessidades de aprendizagem. Portanto, a resposta correta da questão de número 9 é a letra A de amor. Antes de respondermos a última questão do nosso simulado, só lembrando que eu tenho a apostila tanto para o cargo de professor titular de educação básica, que vai atender a pré-escola e os anos iniciais do ensino fundamental, e também serve para o adjunto, já que os conteúdos programáticos bibliográficos são os mesmos. O valor da apostila R$ 20 é em PDF, e também tem a apostila também em PDF para o cargo de professor de desenvolvimento infantil, que é o PAD, né, que fala aí Morato, que é o professor de creche, também R$ 20. Vão ficar aqui na descrição do vídeo os links lá do site da Hotmart para você adquirir. Também a novidade é o curso do Já Passei Educação, que é um curso 3 em 1 que vai servir tanto para o cargo de professor titular, também o PAEB, que é o adjunto, e o PAD, por apenas R$ 197 com o meu link. Você consegue esse valor que eu vou deixar na descrição do vídeo, certo? E último recado, que as inscrições para esse processo seletivo vai até amanhã, dia 10 de dezembro. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da inscrição lá do site da Banco Instituto Mais, como também o link com o edital, beleza? Questão de número 10. Cortella, ao tratar da relação sociedade-escola em seu livro A Escola e o Conhecimento, Fundamentos Epistemológicos e Políticos, caracteriza formas que foram enquadradas essa relação bivalente. Desse modo, assinala a alternativa que diz respeito ao modo de ver a escola como uma alavanca do processo e do desenvolvimento, sendo o educador portador de uma vocação. Que vocação seria essa? Seria a alternativa A, crítica radical, B, otimismo ingênuo, C, pessimismo ingênuo ou D, otimismo crítico? A resposta correta da questão de número 10 é a letra
B de bola, otimismo ingênuo. No livro A Escola e o Conhecimento, Fundamentos Epistemológicos e Políticos, de Mário Sérgio Cortella, discute diferentes formas de atender à relação entre sociedade e escola, e uma dessas formas é o otimismo ingênuo. Esse conceito refere-se à ideia que a escola é uma alavanca do processo e do desenvolvimento, sendo vista como um instrumento quase mágico, capaz de transformar a sociedade de forma positiva. No otimismo ingênuo, há uma crença excessiva e muitas vezes simplistas de que a educação sozinha é suficiente para resolver todos os problemas sociais e pessoais, com o educador sendo visto como alguém com uma vocação quase divina responsável por essa transformação. E a gente sabe que não é bem assim. Precisamos de outras ferramentas públicas para transformarmos e atendermos a sociedade, né? E por que as outras alternativas estão erradas? A crítica radical refere-se a uma abordagem mais contestadora e revolucionária, que questiona profundamente as estruturas e práticas da escola. Cortella aborda isso com uma visão mais de transformação crítica da educação, mas não se aplica diretamente ao conceito de escola como a alavanca do progresso. A C está errada, pessimismo ingênuo. Esse termo não é utilizado por Cortella nesse contexto. O pessimismo ingênuo é uma visão excessivamente negativa e resignada sobre o papel da escola e da educação, o que não é foco da descrição de Cortella sobre escola como uma ferramenta de transformação, sendo que de forma ingênua. E a D está errada, o otimismo crítico é uma visão mais equilibrada e realista, onde se reconhece o poder da educação para transformar, mas também se considera as limitações e os desafios que a escola enfrenta atualmente. Cortella discute essa visão, mas não é o foco da questão sobre a ideia de escola como uma alavanca sem crítica. Portanto, a resposta correta da questão de número 10 é a letra B de bola. Deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou e se achou as questões fáceis ou difíceis. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!